Você quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting to Não wake sei, up. só sei quando. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Saudações a você que nos escuta, que deu play e se lançou nessa jornada conosco. Meu nome é Rafael Tardim, sou filósofo e coordenador do projeto de extensão que dá nome a este podcast. Hoje, nosso bate-papo especial é sobre os reinos e a importância da biodiversidade a partir das cartas indígenas e do documentário Solo Fértil. Obrigado por juntar-se a nós e vamos nessa! Grande Rafael, muito obrigado por esse momento bacana, maravilhoso, de estarmos aqui trazendo mais um bate-papo, mais uma conversa sobre esse tema tão falado ultimamente, né, que é a questão da diversidade do planeta e a necessidade de nós estarmos aí realmente tentando fazer com que as coisas elas não permitam, né, onde a espécie humana está aí sofrendo riscos e a gente precisa trazer à tona essa discussão. Enfim, sou professor aqui do Instituto Federal, muito bom estarmos juntos aí. Valeu, muito bom, muito obrigado. Defendo o sonho de que precisamos permitir que a vida em sua diferença coexista. O nosso indígena Ailton Krenak. Oi, gente, eu me chamo Dara Ribeiro, sou do Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus e eu sou estudante do curso técnico em informática, segundo ano, sou do primeiro ano concomitante meio ambiente. Será um prazer dividir a mesa junto com todos vocês. Que só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de participar desse projeto muito bacana. Enorme prazer. Meu nome é Igor, eu sou cientista ambiental, mestre em ecoturismo e conservação da biodiversidade pelo Unirio, onde também sou pesquisador do Laboratório de Ecologia Florestal da Unirio e também sou integrante da ONG Redi, né, onde atuo como coordenador da Frente de Conservação de Flora. O bom educador é aquele que influencia de maneira com que as pessoas não se deixem influenciar. Do grande Paulo Freire. Olá a todos e todas, me chamo Lênin Faber Lopes, sou biólogo de formação pelo Centro Universitário Redentor. Atualmente estou fazendo mestrado no PPG Biodiversidade e Conservação da Natureza da UFJF e atuo na frente de recuperação de flora da Redi e sou coordenador do grupo de trabalho, né, que nós chamamos carinhosamente de frente, grupo de trabalho com fauna da ONG Redi. E é com prazer que eu divido essa mesa, vamos dizer assim, com todos vocês. Satisfação demais. O que você faz pelos sistemas naturais que sustentam sua existência hoje? Você se considera um biocida? Hoje estamos aqui em mais um episódio especial voltado para a educação, voltado para o ensino, a partir, né, dos encontros aqui com vocês, ouvintes do segundo ano curso técnico informática, dentro dessa linha, que é uma das linhas do nosso TalmaCast. Lembrando aqui que, inclusive, no site vocês encontram os episódios lançados das duas outras linhas de episódios, a linha que a gente chamou de extensionista, muito ligada, muito próxima mesmo à metodologia do projeto Cineclube Debates, que está no seu 6º ano, a linha ATES, né, que é a abreviação do quadro que nós temos no Instagram, Audiovisual em Tempos de Isolamento Social. São lives, são debates, discussões transformadas em episódios de podcast. Então, convidamos vocês a darem uma conferida também nesses episódios. Bem, vamos começar então, meus amigos. Então, rapaz, eu preciso assim fazer uma breve retrospectiva só para a gente poder entender, né, o porquê isso me incomoda ou me provoca.
Mas, na verdade, assim, desde criança fui criado dentro da nossa Quinta da Boa Vista, né, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem esse lugar lindo, maravilhoso. Eu era vizinho daquele lugar. Então, desde pequeno, fim de semana, eu estava direto naquele local. E tinha oportunidade, né, de estar continuamente dentro do zoológico. O Jardim Zoológico era gratuito, assim como também dentro do Museu Nacional. E o Museu Nacional era, infelizmente, né, aquela tragédia que ocorreu com o museu, né, com a queima daquele lugar lá, com o incêndio que ocorreu naquele lugar. Meu coração ardeu, chorei, porque eu vivi a minha infância ali. Então ali tem tudo, ali era uma enciclopédia viva, uma enciclopédia aos nossos olhos, né? Então, eu quase todo fim de semana passava naqueles mesmos lugares e a gente sempre observava, né, as vitrines que tinha dos animais e aqueles esqueletos, enfim. E não tinha como, né? Era inevitável nós passarmos também por uma ala que existia lá dos povos originários. Aquilo me encantava também. Mas isso ficou muito dentro de mim, guardado. Eu sempre brinco que eu era biólogo, então, desde criança. A gente vai crescendo e vai chegando o que eu vou ser, o que eu não vou ser. Família sempre sobre aquela pressão de ser, né, um doutor, um engenheiro. E eu falei, não, eu vou ser um biólogo. Isso foi uma decisão muito difícil, né, dentro da família, que, por sua vez, então, nessa caminhada, a universidade, infelizmente, a academia não nos traz nada no que diz respeito justamente a essa proposta dos povos originários. Simplesmente eles engavetam os conteúdos e nos passam aqueles conteúdos totalmente separados, e a gente que faz esse link, mas isso vinha me incomodando. Posteriormente, tive assim uma grande oportunidade lá em Paraná, e eu sempre brinco, né, que eu vim lá de Pato Branco. Em Pato Branco tem aquele programa, né, que tinha lá com a Mozena, a empregada. Eu sou lá de Pato Branco, os alunos achavam muito engraçado. Mas lá em Pato Branco, dentro de uma escola, né, que também existia dentro dela uma universidade, uma instituição superior, mas eu sempre levava meus alunos a campo. É uma coisa que eu sempre tenho esse hábito de fazer, né, de levar a campo, como eu faço aqui hoje no Instituto Federal Fluminense, que eu levo para Caparaó, por exemplo, um lugar que tem assim uma expressividade, né, ambiental que chama muita atenção. Próximo a Pato Branco, 50 quilômetros, 80, não me lembro bem, tinha uma reserva indígena. Ali foi o meu primeiro contato com a etnia Caigangue, e ali a gente via a dificuldade daquela população. Essa é uma grande verdade. Ali eles estavam bem pressionados pela agricultura ao redor, e ali era uma reserva que o formato, inclusive, dela não era um formato ideal em termos ambientais, era uma área comprida, mas enfim, ali eu tive uma primeira oportunidade de estar em contato com esses povos, né, e as dificuldades que eles viviam mediante a FUNAI, mediante toda a sociedade em torno, e a terra sendo tomada, inclusive, deles. Tivemos, inclusive, uma oportunidade de apresentar um trabalho na famosa Eco 92 sobre aquela reserva, onde a proposta era realmente retornar áreas originárias que eles tinham, que foi tomada pelo agronegócio. Ali em torno tem muito agronegócio, mas a briga foi grande. Mas, enfim, não pude continuar naquela região, mas isso estava dentro de mim. Acabei retornando, vindo para cá. E aí, agora, com a Redi, eu gostaria até de falar isso, sabe? Que eu também sou membro da Redi, assim como o nosso amigo Igor e Lene, e a gente tem dado toda uma direção, justamente olhando fortemente, né, essa questão dos povos originários. Nós discutimos muito isso também dentro, né, da Redi. Eu acho muito interessante a discussão que a Redi traz. Então, isso me voltou dentro de mim, essa experiência, né, essa coisa de que eu já tive um conhecimento quando era pequeno, na caminhada como professor, né? Eu mostrei isso aos meus alunos, participamos da Eco 92, e agora aqui dentro da Redi, apesar de nós não estarmos assim convivendo diretamente, como eu tive a oportunidade lá no Paraná, mas aqui na região nós estamos discutindo isso e estamos descobrindo coisas lá originárias desse povo, desses povos, né? Então, eu acho isso muito bacana, muito interessante. Então, isso novamente começou a aflorar dentro de mim. Eu falei, e nós temos visto isso muito também dentro da mídia, né?
E os povos indígenas, eu tenho percebido assim como eles têm se manifestado. Isso está nos trazendo de volta a entender que temos que ouvir esses povos, temos que ouvir o que eles estão querendo dizer para a gente, porque da forma como a humanidade está caminhando, eu estou tendo a total certeza que estamos fadados realmente a uma extinção. É uma extinção que, infelizmente, de forma globalizada. A coisa já está tão... vimos aí a pandemia, que é uma coisa muito, está mostrando isso muito claramente para a gente, e a forma como o planeta 2/3 já está em processo de desertificação. Então, ou seja, a gente tem que parar e ouvir, e não sei se já estamos num ponto que a gente chama de inflexão, né? Não dá nem mais tanto para voltar, mas agora nós temos que tentar recuperar. Então, eu tive essa oportunidade dentro da Redi de novamente estar nos trazendo esse olhar dentro dessa questão ambiental, e eu quero transmitir isso aos meus alunos, quero transmitir às pessoas que estão ao redor de mim. Bacana, bacana. Como nós vimos no DOC, ali cita um exemplo, a moça cita da permacultura. O que é permacultura? Permacultura é cultura permanente. Assim. E desde que ela foi criada, o pessoal sempre chamou de cultura permanente, que é o quê? É você ter um uso e ocupação do solo e dos chamados recursos naturais de forma cíclica. Você não desperdiça energia. É tudo focado em todas as energias da natureza, de modo que você reaproveita tudo, a água. E hoje ela não é mais chamada cultura permanente, é cultura da permanência. O modo de você ficar no terreno sem consumi-lo. E isso é baseado em muitos conhecimentos indígenas. A permacultura, eu sou diplomado em permacultura, não falo muito isso não. Um curso de 200 horas da Unipermacultura do Rio Grande do Sul, onde a gente estuda isso, a gente estuda desde de economia solidária, como ter uma economia diferente, até construções mais orgânicas, que impactam menos, que utilizam materiais do terreno, que é a bioconstrução. Ou seja, está tudo concatenado, Vamos dizer assim, tipo a sabedoria indígena, a sabedoria tradicional dos povos autóctones, dos povos originários, estão sendo utilizados o tempo todo. E a permacultura hoje é uma ciência. Ela foi fundada pelo Bill Mollison lá na Austrália, na década de 70, 60, não lembro quando, e justamente por conta disso, para fazer um reaproveitamento das terras, das áreas, de modo a não impactarmos e estarmos integrados a ela, Então é isso, muito legal o Carlos falar sobre isso, mas a sabedoria indígena está sendo muito usada, ainda é muito usada na permacultura. Complementando então a fala do Lene, gostaria aqui de fazer uma abordagem que nós temos tido a experiência com a Redi e desenvolvemos trabalho na prática mesmo. Temos forte trabalho de comunicação a nível das redes sociais, é um trabalho muito bacana, muito bonito, mas também temos feito trabalho diretamente também na prática, no campo. E eu tenho conversado muito com o Lene, que a gente está lá plantando as árvores, e eu falei, Lene, olha esse sol, cara, como é que é difícil, ser um agricultor, o sol pegando pesado, como diz o Lene, fritando o nosso cérebro, Mas aí a gente começou a repensar e ver que se o agricultor desenvolve a agricultura agroecológica, se ele desenvolve a agricultura da permacultura, a agricultura da permanência, como ele está colocando, ele trabalha debaixo da sombra. É muito interessante o desgaste com que esse agricultor, na verdade, nem tanto ele vai ter, a produção vai ser melhor e o seu sistema vai funcionar de forma bem mais correspondente àquilo que a natureza realmente nos dá. Assim como os indígenas, então, nos tentam nos mostrar isso, e é com esse olhar que nós temos que estar preocupados. Desde nova, o meio ambiente para mim sempre foi algo que deveria ser melhorado, ser mudado, porque o que nós vivemos hoje é uma situação muito deprimente, por assim posso dizer, porque, como o Carlos mesmo falou, 2/3 já, e com isso, o que mais me incomoda, na verdade, é o comodismo das pessoas.
porque eles esperam muito dos outros, mas eles esquecem que eles mesmos já podem começar a mudança por eles. Com pequenas coisas fazemos grandes mudanças. Pode começar não jogando lixo na rua, já é um grande começo. A gente não precisa querer mudar o mundo de uma vez só, até porque o mundo não pode ser mudado somente por uma pessoa. Mas se a gente começar aos poucos, tentar mudar um pouco, né, o pensamento, o jeito que eles veem a vida de uma ou duas pessoas, essas umas ou duas pessoas também vão enxergar e elas vão mudar a vida de uma ou duas pessoas. Então, é isso que a gente tem que parar um pouco de falar, eu vou esperar que outro faça, né? Porque só eu não vou conseguir fazer. Não, você vai conseguir fazer. Até porque Greta era uma criança e conseguiu mudar a mentalidade de muitos. Então, se ela conseguiu, por que você não vai conseguir? Você tem a mesma capacidade que ela, você tem a mesma visão que ela. Você só precisa tirar esse comodismo que tem em cima de você e saber que o mundo precisa de você. E não é no futuro, é no agora. Se você ama alguém, se você quer alguém bem, isso é o que você pode fazer por essa pessoa. Deixar um mundo melhor para no futuro, não muito distante, teus netos, teus filhos não sofram o que você poderia e pode fazer para mudar o agora. Então, eu acho assim que nesse sentido, né, em tudo que foi dito, eu acho que a transparência e o direito à informação se torna essencial, né? Por exemplo, o James Hansen, né, que é o pai das mudanças climáticas, que ironizava de forma muito bem-humorada a diferença entre os riscos reais e a comunicação governamental, né? Então, quando o governo diz que está tudo bem, mas na realidade há uma ameaça em curso, transmite para a sociedade uma falsa sensação de segurança. E com isso a sociedade acaba deixando de se proteger, né? Como a Dara disse, é o que a gente pode fazer. Então, quando, né, transmite para a gente essa falsa sensação de segurança, a sociedade acaba deixando de se proteger. E, nesse sentido, a falsa segurança é pior do que nenhuma segurança, pois na falta da segurança, né, a sociedade não reagirá. E eu acho que assim, o governo em si deve pautar a comunicação do risco com a maior transparência possível, sob pena, inclusive, de responsabilização por danos até à saúde pública. Perfeito, Igor. Perfeito. Igor, ao seu ver, quais seriam os maiores obstáculos para a implementação de medidas de conservação ambiental? E aí, nesse caso, olhando tanto para o âmbito local quanto nacional. Para você, quais seriam os maiores obstáculos para isso? Eu posso dizer assim, que as questões no âmbito nacional acabam refletindo de alguma forma no âmbito local, né? E aí eu posso citar alguns obstáculos que eu considero os mais impactantes, assim, né? Obstáculos, desafios, e dessa forma os problemas que já eram desafiadores ficaram ainda mais críticos diante do momento atual. E de certa forma, ações deliberadas para o desmonte de políticas ambientais que vêm sendo feitos, né? E, assim, a má gestão e ineficiência na política ambiental vem fazendo a questão ambiental e organismos de controle e prevenção que foram criados a duras penas, né, vem também sofrendo duros impactos, sabe? Então, assim, os casos de Brumadinho, da Amazônia, do Pantanal, óleos derramados nas praias, são exemplos claros que demonstram o que pode acontecer se o país persistir no rumo irresponsável, né, das atitudes antiambientais. E, nesse sentido, temos vários obstáculos e desafios a enfrentar para a implementação de medidas de conservação. Eu acho que, assim, o primeiro desafio é estrutural, né? E aí é preciso compreender e enfrentar a era do antropoceno, né? O período mais recente na história e onde o planeta vem sendo drasticamente transformado
pela sociedade, digamos assim, pós-industrial, né? A capacidade humana de alterar as funções vitais do planeta ganhou proporções gigantescas, né? Principalmente nos últimos 30 anos. Acho que é preciso estabelecer, principalmente com a ajuda da ciência, os limites que possam garantir, numa visão mais ampla, a vida no planeta de forma sustentável. Hoje há conceitos, né, de capacidade de suporte, limite das alterações sustentáveis, pegada ecológicos, e instrumentos de gestão e econômica, como o reconhecimento da prestação de serviços ambientais. E mesmo com a compreensão desses problemas, as medidas adotadas hoje em dia se mostram insuficientes para enfrentá-los. Nesse contexto, eu acho que é preciso agir para prevenir, né? O Brasil possui funções ecossistêmicas vitais, né? Temos aí o caso dos rios voadores, que são conhecidos cientificamente como uma imensa bomba natural de transposição de água da região amazônica para todo o continente. Também depende do bom funcionamento desse ecossistema para agricultura, pecuária, atividades que, de forma paradoxal, vêm sendo destruídas a floresta amazônica, né? Ao mesmo tempo, assistimos ao aumento, assim, digamos, substancial do desmatamento e das queimadas assim nos últimos anos. E no ritmo do desmatamento atual, eu acho que daqui a 20 ou 30 anos podemos atingir o ponto de irreversibilidade total dessa problemática. Na medida em que o microclima se altera, corremos o risco, como o professor Carlos disse, do aumento da desertificação, onde já entramos no âmbito local. Eu acho assim que esse é um dos desafios maiores que temos que enfrentar. É preciso combater os discursos antiambientais que favorecem um modelo retrógrado e sem responsabilidade socioambiental. Cito o exemplo do recente Dia do Fogo, ocorrido em Novo Progresso, no Pará, com agressões ambientais criminosas, planejadas e articuladas, né, por grileiros, madeireiros, mineradores, pecuaristas e agricultores. Eu acho que todas essas atitudes, né, se transformam em empecilho para a adoção, né, de planos de conservação ambiental. Perfeito, cara, perfeito. Eu vejo que assim, não existe né, ou a questão, né? Pois essas problemáticas, né, geralmente são associadas a vários fatores concatenados. Mas, de grosso modo, eu vejo que nós temos que começar parando a destruição, né? A gente para a destruição, protege as áreas que ainda restam, dos ecossistemas naturais, o que tem ainda de não alterado, tentar restaurar os sistemas que sofreram com degradação, os agroecossistemas degradados, e esses mosaicos de paisagem, né, de agroecossistemas com áreas preservadas. Então, nós devemos fazer com que essas áreas sejam mais mistas. Mas, todavia, isso não ocorre também sem ações concisas, vamos dizer assim, né? Ações por parte do poder público, principalmente, e, infelizmente, isso só se movimenta e age numa direção correta se houver uma cobrança, né, da sociedade civil, uma cobrança renitente da sociedade civil como um todo, né? Porque se a gente não cobrar, eles não vão tomar essas medidas. Então, é parar a destruição, e a partir do momento que a gente para essas destruições, nós restauramos algumas áreas. Dentro de uma perspectiva local, nós que estamos aqui no Noroeste, né, Noroeste Fluminense, aqui é sabido que é uma das regiões mais degradadas do estado do Rio de Janeiro. Isso corrobora a necessidade dessas duas medidas que eu citei inicialmente, sobre a conservação da biodiversidade nessas paisagens, que são antropizadas desde séculos passados. E ainda assim, nós temos, por exemplo, aqui, mesmo com toda essa degradação que temos aqui no Noroeste, nós temos espécies de mamíferos, quelônios, aves e peixes ameaçados de extinção na região. Na região aqui, no nosso médio Itabapoana, e por isso a ciência deve agir assim, de uma forma que nós possamos fomentar as pesquisas e educar as populações, né, humanas, tanto da cidade como das zonas rurais, sobre a necessidade da gente coexistir com esses animais, né, e impedir seu desaparecimento, por exemplo, como ocorreu com as onças pintadas, com as antas, com os veados,
as preguiças, que não são animais ameaçados de extinção em muitas áreas. E eu posso também, por exemplo, a nível nacional, a escala territorial, as diversidades culturais, a diversidade de espécies deixam esse cenário um pouco mais complexo, sabe? Mas a necessidade é a mesma. Estou fazendo o contrário que o Igor fez. O Igor veio do macro para o micro, para o local. Eu estou começando pelo local e falando para o grande macro. Aqui temos as nossas questões e indo para o macro, numa escala nacional, temos essa questão da escala territorial ser muito avantajada, as diversidades culturais são muitas nesse país continental que é o Brasil, muitos biomas, muitas espécies, isso tudo complexifica esse cenário de conservação como um todo. Mas, por exemplo, se torna perceptível, eu acho que é graças à pandemia, é a união e parcerias entre institutos, ONGs e centros de pesquisas em biodiversidade e conservação da natureza, conservação, restauração em todo o país. E isso torna claro o quanto as parcerias são importantes para a implementação, né, de ações como as que temos feito em algumas regiões aqui no Itabapoana, né, de conservação e restauração. Carlos, você traz o documentário Solo Fértil para ser a obra audiovisual aqui que a gente vai trazer para as conexões. Diante de tantos documentários que é possível encontrar, por que o Solo Fértil? O que ele teria de mais impactante ou teria de elemento fundamental que fez você sugerir dentro desse contexto de discussão que a gente está trazendo? O filme, ele é muito ilustrativo, sabe? Ele demonstra como que realmente tem um processo. Eu gosto do filme porque ele vai mostrando as etapas, né? Um aspecto interessante que ele já mostra a importância do solo, já de cara. Então, o solo, ele tem toda a sua importância, mas logo depois ele vai trazendo uma luz. Por que nós estamos hoje nessas condições? Entende? Porque às vezes a gente não faz essa reflexão e o filme chama atenção para isso. É preciso entender se hoje onde nós estamos e por que nós chegamos nisso. Talvez as pessoas não tenham essa noção e eu acho que o Igor também colocou uma coisa bem interessante, né, dessa questão do governo de esconder e dizer que as coisas estão tudo bem, mas a segurança, né, da vida das pessoas não está bem. Então nos vendem, nos traz uma imagem daquilo que a gente acha que está bom e não está. Né? Então o filme mostra isso de maneira muito cirúrgica, eu acho, né, que eu pude perceber isso. Incomoda a gente, tá, Rafael? Então ele coloca lá aquela coisa que civilizações já nos mostraram que desapareceram porque conduziram mal, muitas vezes, essa questão da utilização da água, do solo. Nessa caminhada veio a guerra, né, e depois, consequentemente, as indústrias ganharam muito com a guerra. Acabou a guerra, perdemos de ganhar dinheiro, então agora podemos ganhar dinheiro vendendo esses produtos que nós usamos na guerra e podemos jogar isso na agricultura, né? E aí vem a Revolução Verde, que era um disfarce para acabar com a fome no mundo e que, na verdade, nós vamos dizer assim, industrializamos a agricultura, né? Não trouxemos a ela aquilo que realmente que é para matar a fome das pessoas, né? Que é para distribuir de maneira realmente equitativa, vamos dizer assim, das pessoas poderem se alimentar. Isso não existiu e não existe até hoje. Não existe até hoje, basta nós irmos aí num bairro periférico da nossa cidade que você vê esse drama, ok? E o país ainda, infelizmente, tem essa imagem de ser o celeiro do mundo, realmente, alimentando países fora, né, alimentando aí países do mundo aí afora e não alimentando o seu próprio país, com essa agricultura, que é uma agricultura totalmente ligada a transformação do produto do alimento em dólar, né? Aquilo ali não é um milho, aquilo ali é o dólar que está valendo, né? Os commodities, e eu tenho tentado mostrar isso, inclusive, para os meus estudantes, né? Chamando a atenção sobre esse panorama que está aí, que engana a gente, dizendo que isso é um desenvolvimento para um país. E uma frase que muito me incomoda, né? Uma frase que muita gente gosta de fazer dentro da própria rede: desenvolvimento para quem e para quem.
né? Tive a oportunidade de participar de um movimento lá no litoral, que agora a Redi, né? Gostaria de acrescentar aqui de novo a Redi ela tem a amplitude de fazer o trabalho desde a nascente até a foz, e hoje nós estamos fortemente brigando lá na foz para a implementação de um porto que vai estar lá, que vai impactar o Itabapuana, vai ser soterrado a planície do Itabapuana, e aquilo ali vai salinizar toda aquela região, e os pescadores que ali têm, mais de 200 famílias, vão sofrer com esse impacto. E até agora não houve nenhuma proposta, falam, mas ainda não tem nada de efetivo, né? Então a gente vê que esse desenvolvimento, vi isso lá também nessa discussão, para quem esse porto está vindo. E aí, mais uma vez, é essa exportação desses commodities para saírem daqui do país e a gente continuar nessa fome que nós estamos passando. Então, seria dentro dessa conotação, né, que eu tenho a preocupação. O filme mostra isso muito bacana, detalha, né, aquela relação dos seres com o solo, ok? Detalha a relação também de lugares que estão impactados, outros que já estão se transformando, faz aquele paralelo muito interessante, imagens, né, feitas pela NASA, do gás do dióxido de carbono na atmosfera em determinadas fases, onde eles aumentam o CO2 porque o solo não está com planta, e daqui a pouco o CO2 diminui quando o solo está com planta. É fantástico aquelas imagens. Então nos prova que a agricultura regenerativa, a cobertura de solo, tudo isso tem que ser feito para que efetivamente essa coisa do aquecimento global, que tanto é discutido, né, que já é fato, estamos sofrendo, e para tentarmos reverter isso não vai ser tão simples assim, e aí o filme mostra muito, muito bem isso. Então ele dá todo esse panorama da importância do solo, a sequência que ele tem, até chegarmos ao que nós deveríamos estar efetivamente fazendo. Então por isso que eu escolhi esse vídeo, e para quem está muito interessado vai ficar assim encantado, não vai bastar uma vez ver, terá que ver mais vezes, né, para poder entender até melhor ainda. Não tem como a gente não ignorar isso. Então, fico me perguntando, com um documentário tão rico, que mostra possíveis soluções, inclusive, Dara, o que você considera, assim, o que você acha, o que você pensa sobre os maiores desafios para a molecada da sua idade, em termos de percepção, mudança do olhar? Eu costumo dizer que nós somos muito influenciáveis, né? Nós não somos os influenciadores, nós somos os influenciados. Tem gente que fala que vai virar vegano em 1 minuto porque foi influenciado no minuto seguinte, já vê que não é bem assim. Tem gente que fala 1001 coisas porque vê, né, mas depois em 5 minutos já muda totalmente o pensamento. E dando adendo ao Carlos, né, eu assisti o Solo Fértil e me apaixonei. E quero ver mais 1001 vezes, porque sem dúvidas me fez refletir muito. E acho que um ponto que você falou, né, qual é a maior dificuldade, por assim posso dizer, seria, ainda vou bater na tecla do comodismo, porque a gente sempre espera que o outro faça. Na nossa visão, a gente vê o influenciador, né, e a gente quer ir pela visão dele, a gente quer, né, conseguir ver pela visão dele, mas a gente não consegue, porque o nosso comodismo de achar que mais para frente a gente pode ver isso, mais para frente a gente pode fazer aquilo, sempre vai deixar a gente muito parado, vai deixar a gente muito preso ao que nós fomos acostumados, né? Porque, bem ou mal, a nossa sociedade sempre foi muito acostumada a isso, ao comodismo, ao ver algo acontecendo e não fazer nada. Então a gente pode estar vendo um local pegando fogo e a gente vai falar assim, outra hora eu faço isso, deixa pegar fogo. E eu acho que o mais difícil vai ser isso, a gente mudar a nossa visão, no caso, né? Porque por mais que a gente veja fotos, veja vídeos, nunca vai ser o suficiente, porque a gente sempre vai falar assim, outra pessoa pode resolver isso no nosso lugar. A gente nunca se acha suficiente para fazer algo. Mas, na verdade, nós somos mais que suficientes, nós somos a nova geração. Nós somos a geração Z. Nós somos a geração que tem que mudar algo, tem que ter essa vontade, tem que
ter essa força, porque nós temos essa força. Se a gente tem força para debater sobre outros pontos, a gente tem força para mudar outras visões, para debater sobre outras coisas, para ter outras visões, para obter novos hábitos, a gente não pode fazer isso em questão relacionada à natureza. Eu deixo aqui sem dúvidas essa pergunta. Por que a gente não pode fazer algo em relação à natureza se é que a gente faz tantas outras coisas? Por quê? E algumas perguntas, né, que eu tirei do Solo Fértil, que sem dúvida são excelentes. Que sistema de agricultura estamos apoiando? Estamos regenerando a terra ou degenerando ela? Estamos fazendo ela progredir ou só estamos acabando com ela cada vez mais? A chegar em um ponto de que não teremos mais agricultura, não teremos mais nada para nos alimentar, para beber ou para, sem dúvidas, andar na rua sem precisar de um gás atrás da gente, porque há um tempo atrás eu assisti um documentário na internet, no Instagram, e o futuro que eles propagaram pra gente, que foi mesmo para bater na tecla de que precisamos mudar, era de pessoas futuramente não podendo entrar em um lago, não podendo entrar nos locais, porque justamente não tinham como, porque a gente degradou tanto o meio ambiente até o momento que num futuro não tão distante as pessoas tinham que nadar com roupas de proteção porque não tinham como nadar expostas, porque senão se queimavam, poderiam acontecer outras coisas, não poderiam sair para o lado de fora sem usar uma máscara de oxigênio. Mas isso é um futuro que pode muito bem acontecer se nós continuarmos com essas mesmas práticas de que estamos até hoje vivendo. Jovens, adultos, idosos, eu tenho sempre que ir nessa tecla. Não precisamos de muito para mudar o mundo. Precisamos somente termos um pouco mais de consciência. Porque eu sei que vocês querem mudar e não sabem como. Mas é num pequeno ato, num pequeno gesto, numa pequena fala que vocês vão conseguir mudar. Pode não ser a cabeça de muitos, pode não ser uma, ou não podem ser 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Mas se uma pessoa já mudar o pensamento, cara, vocês podem ficar tranquilos. Se uma pessoa já mudar o pensamento, relaxe, porque você conseguiu mudar o pensamento de uma pessoa. E essa uma pessoa provavelmente vai tentar mudar o pensamento de outra. Então saiam do comodismo. Vamos tentar fazer um futuro melhor pra gente, pra nós mesmos. Os pontos que mais me chamaram a atenção, que é o ponto da educação. Você tem ali um momento documentário onde, claramente, alguns agricultores desconhecem certos saberes fundamentais em relação ao solo. Essa discussão sobre o impacto dos meios de comunicação dentro desse processo de levar esse conhecimento científico sobre a área ambiental para a massa, para a comunidade, a formação nossa, acadêmica, por excelência, de alguma maneira está preocupada também com esse impacto na comunidade, no mundo real, vamos dizer assim, no mundo fora dos muros do conhecimento. Por quê? Porque é muito importante a maioria das pessoas terem acesso a essa informação para que isso possa gerar um engajamento, possa gerar uma mobilização política. Daí a cobrança daqueles responsáveis para a construção de ambientes críticos. O documentário fala sobre todos os caminhos levam à política. Tanto na graduação como na pós-graduação, eu tive o privilégio, né, de estudar assim, várias questões sobre culturas tradicionais, como os povos indígenas, não só os povos indígenas, mas os povos caiçaras, os quilombolas. E, nesse sentido, a gente aborda muito a questão da educação ambiental, né? E como eles interpretam essa questão da relação com o meio, né? Eu acho isso muito importante, entender a visão, né, desses povos tradicionais, como eles se relacionam com o meio ambiente. Eu acho isso fundamental, né? E eu acho assim que, né, como foi citada a questão da educação, eu acho que, nesse sentido, dentro dos diversos tipos de abordagem de educação ambiental, eu ressalto a educação ambiental crítica, né, que é pautada no entendimento mais amplo do exercício, assim, da participação social e da cidadania. Então, como uma prática indispensável, né, a democracia, assim, a emancipação socioambiental.
Então, eu tive esse privilégio de estudar um pouco sobre essas outras culturas, né? Dizemos essas culturas que estão fora, né, desse sistema nosso, que é totalmente encaixotado, e eu acho isso fundamental, né? Entender essa ampla visão, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma riqueza muito grande de cultura, e ter um pensamento fora do que é passado para a gente, né, eu acho fundamental, né? Então, eu acho que, assim, um tipo de educação que busca de forma incessante romper com as práticas sociais contrárias ao bem-estar público e à igualdade, né? Então, eu acho fundamental ter esse entendimento, aprender com essas outras comunidades, mas isso foi fundamental para a minha construção também como profissional, sabe? Como cientista ambiental, como pessoa. Excelente colocação. Tenho absoluta certeza que realmente muita coisa que nós estamos vivendo hoje, eu não tenho sombra de dúvida que é culpa da academia. A academia, infelizmente, ela tem às vezes um papel fortemente isolado da sociedade. Me parece que agora os novos programas de pós-graduação têm feito propostas, né? Mediante a gente realmente está puxando esse conhecimento e levando às comunidades os resultados que sejam práticos para aquela realidade. No entanto, não desmerecendo, obviamente, a pesquisa pura, que é fundamental também. Enfim, é admirável naquele filme quando a gente vê o camarada lá que dá a volta nos Estados Unidos inteiro para ensinar aos agricultores o que é solo, sendo que o agricultor vive ali única e exclusivamente em cima daquele ambiente, né? E ele mesmo relata que na academia, na universidade, ele também não foi ensinado o que era um solo. E a gente viveu e vive isso, talvez em alguns casos, dentro da universidade, dentro da academia. Continua-se isso ainda assim. Então isso tem que ser quebrado, né? Esse é um ponto de pauta fundamental para que a gente possa evoluir. Talvez eu esteja até exagerando, mas em termos de sobrevivência mesmo. Às vezes eu me preocupo, sabe? Quando eu vejo determinadas pesquisas que falam assim, agora a Embrapa está pesquisando uma nova semente, onde aquela semente ela é mais resistente à seca, ela é mais resistente, ou seja, cada vez mais você produzindo um novo produto para que aquele ambiente que já está demonstrando que, na verdade, nós já deveríamos estar fazendo ao contrário, não, mas a gente não pode deixar de continuar, manter aquele sistema, né, naquela produção, naquela escala, porque agora nós estamos criando uma semente que é mais resistente, né, talvez aquele ambiente, sei lá, mais degradado, vamos falar assim. É fato que realmente a seca está aumentando, mas não há uma preocupação em tentar fazer um trabalho de reversão sobre aquilo que está acontecendo naquele lugar. Então eu tenho muita preocupação, né, em relação a essas questões. A dessalinização da água, resolvemos o problema, a dessalinização da água, ou seja, então não importa mais os rios, porque agora a gente vai puxar a água do mar dessalinizada, então nós vamos resolver o problema, então não precisamos mais de rios. É mais ou menos assim que eu sinto. Às vezes posso estar falando até de forma muito ignorante, muito simples, né? Muito simplória, mas aí agora a gente não precisa então mais para que o rio, gente? Se o rio nos dá água, a gente vai bombear, olha quanta água no mar, né? E agora a gente dessaliniza, bombeia ela para cá e nós estamos resolvendo o nosso problema. Então, é muito preocupante como a ciência ela evolui de uma forma querendo talvez querer trazer uma solução, e aí nós estamos aumentando o nosso problema. Seria mais ou menos dentro dessa conotação. Eu tenho que falar que muito tem a ver, sim, com a academia, que precisa mudar. O professor colocou bem algumas questões assim que eu compactuo piamente com ele, sim, estado vivo também. Então, de fato, sempre houve uma dificuldade aí nas questões da ciência trazer para a comunidade, para a sociedade civil como um todo, assim, né, de maneira inteligível, vamos dizer. Hoje eu tenho visto, estou com uma experiência assim, né, recente na pós-graduação, né, na UFJF, PPG Biodiversidade e Conservação da Natureza.
Todavia, em uma das questões de pontuação, se eu não me engano, ou no processo seletivo, eles perguntam o que seu projeto pode trazer de retorno à comunidade, etc., à sociedade como um todo. Então, isso é um ponto interessante, né, que eu já vi em algumas disciplinas do próprio PPG Biodiversidade e Conservação da Natureza. Tive a oportunidade de participar também, falando assim de ponto positivo, né, que estavam preocupados na disciplina Comportamento Animal lá, que o pessoal querendo fazer uma extensão interessante assim, para levar para o público geral. O professor Carlos Joly, né, da Unicamp, tive a oportunidade de fazer uma disciplina com ele que discute muito isso, assim, com trabalhos assim, étnicos, né, uma etnoecologia e, assim como o Igor colocou, sobre o que nós podemos trazer de volta para as comunidades. Então, muitas pessoas só discutem entre si, vão ali, se aproveitam, se apostam do conhecimento, não do conhecimento, mas da contextualização da comunidade, seja quilombola, caiçara ou indígena, e nada retorna depois, né? Todavia, apesar de ter esse ponto positivo, de ter tido essas boas experiências nesse primeiro ano de mestrado, eu acho muito pouco, sabe? Como o professor falou, tem um monte de cientista que só escreve para cientista. E eu acho que isso não é uma coisa legal, assim. Acho que a gente tem que todo mundo saber passar para a sociedade. Uma sociedade instruída é que vai se desenvolver de maneira efetiva, vamos dizer assim. Se a gente se esforçar mais para instruir mais e ficar, né, parar de segurar conhecimento, reter conhecimento, eu acho que todos temos a evoluir, né? E a Terra ganha. A Terra que eu falo é o sistema complexo Terra, em todas as suas teias. Como disse o cacique Seattle, em algumas questões ali, nossos irmãos animais e rios e plantas até, olhando de forma animista e respeitosa essa complexidade. Né? Então é isso, eu vejo dessa forma assim, tem um pessoal se esforçando, mas ainda é muito pouco. Tem muitos cientistas escrevendo só para cientistas. Então, é muito interessante nós observarmos, se nós pegarmos o mapa do Brasil e plotarmos aí as imagens de áreas verdes que existem, aonde elas estão? Elas estão especialmente nas áreas indígenas, porque a lei lá na Constituição em 88, elas defendeu essa terra, porque se não fosse a luta deles, em especial do nosso Ailton Krenak, na época, né, da criação da Constituição, não fosse o grito dele e outros, né, que ali o fortaleceram e que, por sinal, outros também morreram por isso, se não fosse esse grito, essas áreas verdes já não existiam mais. E essas áreas verdes nós temos que parar e olhar e verificar que são elas, em especial, a grande formadora, hoje todo mundo conhece aí, está aí a meteorologia nos provando isso, rios flutuantes voadores, que vem irrigar nossas terras aqui no centro-oeste, sudeste e parte do sul, vem de lá. Então, nós temos que entender que são esses povos que ali preservaram esses lugares e que se hoje nós temos um sistema muito mal feito até na agricultura, da preservação e da água no subsolo, é graças a esses lugares que ainda existem. Então nós temos que olhar para esses povos e repensarmos e falarmos assim, peraí, o que eles estão querendo dizer? Que já dizem desde que existem, de que eles existem, né? De que quando o homem civilizado lá, o homem branco, chegou aqui, não entendeu nada. E aí quis exaurir tudo e hoje nós estamos pagando um preço. Estamos sofrendo aí a crise hídrica, estamos sofrendo aí a crise, consequentemente, energética, enfim. Aí a agricultura, né, quebra, o país quebra, porque tudo é uma coisa só, né, essas monoculturas que estão aí. Então, e os indígenas, né, nos mostram que não é por esse caminho. Eu gostaria de deixar esse recado, sabe, de que são os povos originários que já disseram para a gente há muito tempo, não estão conseguindo ter vozes e nós temos que ouvi-los, para que possamos ainda sobreviver, né? Não estamos nem mais vivendo. Essa é outra verdade também, na qual o indígena também fala isso, né? Muito bacana e triste ao mesmo tempo que o cacique Seattle fala isso. Então agora nós não vamos viver mais se nós vendermos a terra para vocês. Nós vamos agora sobreviver. É muito interessante. Lá em 1855 o cacique já falava isso.
Então, senhor presidente Franklin, se nós tivermos que vender a terra nossa, então agora daqui para frente nós não vamos mais viver, nós vamos sobreviver. E é o que a gente vê mesmo, né? Os indígenas hoje no mundo inteiro sobrevivendo, não estão vivendo mais. Então a gente precisa resgatar muita coisa que eles deixaram para a gente e ouvir a voz desses povos. E eu quero acreditar, eu sou um cara otimista, que nós vamos conseguir ainda reverter algumas coisas. Nem que seja só o Itabapoana, nem que o Itabapoana seja esse paraíso, vamos falar assim, que é o nosso sonho da Redi, né? Nem que é só essa baciazinha, que nem a gente pensa que é pequena, né? Mas nem tão pequena ela é para um grupo pequeno, mas se muita gente pegar, ela se torna pequena, comparada a outras bacias hidrográficas no nosso país, né? Então, mas nem que essa bacia seja ela, pelo menos ela, seja um paraíso nesse Brasil, nesse mundo afora. Mas eu não fico só olhando também, tá? A bacia hidrográfica do Itabapoana, não. A gente também tem que gritar e brigar, aproveitar as redes sociais lá pela Amazônia, lá pelo São Francisco, lá para outra baciazinha pequenininha que tem lá no interior de Minas. Nós temos que brigar, nós não podemos nos calar. Bom, eu iria citar uma outra frase, né, mas ao longo da conversa eu vi que ela não se encaixaria tão bem. Então, não teria como eu não citar a Constituição Federal de 1988, do artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, tudo que foi dito aqui, né, pelos colegas aqui presentes, né, a questão de como somos influenciados, né, desse modelo, o Lênin também fez uma crítica muito boa, né, a respeito da comunidade científica, né, que busca só em produzir para si mesmo e às vezes não dá aquele retorno, né, para quem mais precisa. Tá claro que o DOC ele trata da má utilização do solo. Se a gente observar em nossa região, constitui de paisagens majoritariamente pastoris, vamos dizer assim. É só pasto, são poucos fragmentos florestais, e há muito tempo que essas pastagens são fogo e boi, né? Nossas zonas ripárias, as áreas em torno dos córregos e do nosso rio Itabapoana, não possuem nem proteção. Ou seja, num documentário que chama Kiss the Ground, né? O inglês é Kiss the Ground, ou Beije o Solo, está muito claro aqui aquelas partes sobre a má utilização do solo norte-americano, o exemplo lá, mas temos claro aqui no nosso quintal. Em época de seca, nós observamos que a terra fica vermelha, os bois comem todo o capim e, como a camada de matéria orgânica do solo não existe mais, fica tudo vermelho, então parece até um grande outback. Outback é o bioma australiano, né? Aquelas savanas australianas. Nesse sentido, nossas ações vêm para reintroduzir o máximo de biodiversidade que foi perdida nessa região, porque como esses agroecossistemas já foram degradados pelas pastagens, nós temos uma função de restauração e biodiversificação desses mosaicos de agroecossistemas, ou seja, recuperamos matas ciliares, matas ripárias e alguns fragmentos que tiver ao nosso alcance. Temos também as frentes de fauna, na qual eu coordeno, né? E frentes de educação ambiental, frentes de esportes de aventura, frentes de agroecologia e economia solidária. Puxando um pouco para a frente de fauna, nós estamos começando a trabalhar com abelhas nativas, com peixes, junto ao projeto Piabanha, cuja sede é ali em Itaocara, né, que faz reintrodução de peixes no Paraíba do Sul. Mas agora estamos trazendo, né, numa parceria com Piabanha, para começarmos a reintroduzir peixes ameaçados no Itabapoana, que sumiram devido à pesca, poluição e etc. Então, dentro do nosso escopo, que é amplo, porque nós sabemos que não adianta falar só de florestas, nós temos que falar de todos os elementos dos ambientes. Como o próprio cacique de Seattle diz, que somos todos conectados, estamos todos conectados por teia, então não adianta só separar animal de planta, de educação ambiental, de agroecologia. A agroecologia, como o Kiss the Ground, seria responsável por unir todos esses elementos, né, que é a preservação dos ecossistemas
e da fauna, da flora como um todo e do bem-estar dos seres humanos. Então, é dessa forma que a Redi se apresenta, assim, tendo todas essas frentes. É isso. Gostaria de primeiramente agradecer, ao Carlos por ter me chamado para participar e gostaria de agradecer a todos vocês, porque foi sem dúvidas um aprendizado incrível, conversar com todos vocês e ouvir a vivência de cada um de vocês. E com isso, eu gostaria também, de para todos os ouvintes, panfletar o nosso projeto, que está ocorrendo no IFE, que conta com a Sara, que é professora de português. O nome do projeto é Arrasou Falou Tudo, um podcast educativo. E ele ainda está pelo Instagram, A gente ainda não começou a postar os episódios. Então, eu gostaria de convidar vocês, a seguirem o Instagram nosso, para futuramente, ficarem por dentro sobre os nossos episódios, que a gente vai postar. É isso, gente. Muito obrigada a todos vocês, porque foi um excelente aprendizado que eu obtive aqui hoje. Todos vocês são incríveis. E muito obrigada de novo, Carlos, por ter me chamado. Rafael, muitíssimo obrigado, cara. Parabéns pelo trabalho seu aí, do William. Eu tô vendo, cara, que o negócio é trabalhoso mesmo, hein, meu amigo? Vocês têm muito trabalho, hein? Parabéns, meu. Pessoal, gostaria de agradecer primeiramente ao convite inicial do professor Carlos, por ter nos dado a oportunidade de discutir assuntos tão importantes. Agradecer a Rafael, como sempre, pela hospitalidade, pela boa conversa, os bons pensamentos, boas reflexões. Agradecer ao TalmaCast, que é a primeira vez que eu estou conhecendo e tal, não conhecia, estou conhecendo através desse podcast. E falar que também foi um grande prazer, conversar com todos os envolvidos, com todos vocês, e fazer um convite ao pessoal conhecer o Instagram da Redi, que é @Redi Itabapoana, é tudo junto, RED Itabapoana, Redi Itabapoana, e lá vocês podem acompanhar assim, alguns trabalhos à frente de fauna, que é o grupo de trabalho com fauna, no qual eu sou diretor, trabalhos com abelhas, os inícios das conversas com o pessoal do Piabanha, alguns monitoramentos de fauna silvestre que eu faço aqui na região, e estamos expandindo isso para a Redi também, porque isso vai de pesquisas minhas, que agora também estou associando à Redi. E também o grupo de conservação florestal, que o pessoal chama de Frente de Flora, que é a restauração, são os plantios de árvore que nós fazemos, o grupo de educação ambiental, o grupo de esportes de aventura e turismo, o grupo de comunicação e mobilização social e o grupo de agroecologia e economia solidária. Ou seja, tem todas essas oportunidades aí, ou participar de um deles, ou de participar de quase todos, Quem tiver disponibilidade e vontade de se engajar em diferentes atividades aqui na Bacia do Itabapoana. Quem quiser entrar em contato com a Redi, é só chegar pelo Instagram mesmo, lá e conversar com o pessoal da comunicação, que de lá eles passam para vocês as informações sobre os grupos, sobre como participar, como entrar, como conversar sobre as ações e sobre o nosso grupo de WhatsApp e alguns grupos dos nossos grupos de trabalho no Telegram. Então, lá no Instagram é que todos terão acesso inicial à Redi, tá bom? É só conversar lá com o pessoal da comunicação. Fica aí o convite, agradeço demais, prazerão falar com vocês. É isso, meus amigos. Gostaria de agradecer profundamente a todos vocês. Sem o sim de vocês, nada disso teria acontecido ou teria sentido. Ao professor Carlos, por ter aceitado essa empreitada, esse projeto que é extensão, pesquisa e ensino ao mesmo tempo. E agradecer também a você que nos escutou até o fim. Convidar você, aí, aluno do segundo TI que está nos ouvindo, a participar com a gente, trazendo suas impressões, suas críticas, suas dúvidas para os nossos convidados. No nosso site tem lá, fale conosco, converse conosco. A gente quer ouvir vocês e a gente quer também envolvê-los na construção de outros episódios. Os links para conhecer os projetos, não só os projetos vinculados ao nosso TalmaCast, mas também aos projetos parceiros da Redi, o podcast Arrasou Falou tudo isso está aqui na descrição desse episódio. Todos os links para vocês conhecerem um pouco mais sobre tudo isso que os nossos convidados trouxeram. Então, agradecimento imenso a vocês, pessoal, e até a próxima. Com certeza ela acontecerá
não tardará. Um abraço, pessoal. Valeu. Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.